Nós precisamos ter a mesma visão. Eu quero falar sobre isso. Quero falar sobre o poder da unidade. Coloque aí. Há muito poder na unidade. Ou foi o que Jesus disse lá em Mateus 12, versículo 25. Olha que versículo. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por isso que a gente não concorre com célula. Célula precisa ser prioridade da igreja, do CCA, é assim que a gente vê. Célula é a igreja na casa, com o objetivo, sabe de quê? De evangelizar, de ganhar pessoas, ganhar famílias e multiplicar. Não é ficar somente nas quatro paredes, ano após ano. Ninguém quer ser líder ali, ninguém quer discipular. Você que é líder, vai evangelizar e ganhar outras pessoas. Invista em pessoas que vão ser discipuladores, porque Jesus disse: ide e façam discípulos. Ide e façam discípulos. Gente, os nossos discípulos precisam crescer para fazer outros discípulos. Ser um discipulador é uma ordem de Jesus, sabe? A gente precisa se espalhar, crescer. Tu já imaginou um bebezinho que decide que não quer mais crescer? Não, mamãe, eu quero ficar eternamente chupando seu peito aqui, mamando o tempo todinho. Meu Deus, tem uma doença aquela criança. Toda criança saudável, ela vai crescendo, se torna um adulto, casa, tem filhos, multiplica. É assim que Deus nos criou. Então você que entregou a vida a Jesus, precisa crescer. Eu fiquei tão feliz hoje de manhã. Fiquei dando aula aqui na escola ministerial para nova criatura, pessoas novas convertidas que estão chegando agora na igreja. Estou dando aula de nova criatura também online. Então você precisa estar crescendo, entrando na escola ministerial, estudando, gente. Você que é líder de célula, faça questão que todo membro da sua célula esteja na escola ministerial, sendo online ou presencial. Aqui de manhã tem nova criatura presencial, mas eu estou também dando aula, nova criatura online. Pastor Marcos está dando escatologia. Nós temos família cristã, você aprender como cuidar da sua família. Nós temos também ir de fazer discípulos, ensinar você a como formar discipulador. Gente, você precisa crescer, investir na sua vida e investir nos outros. Essa é a vontade do Senhor. Nós não podemos ser uma igreja dividida. Mas eu não concordo. Não concordo. Meu irmão, se você não está concordando, é com a palavra de Deus. Se resolva com Jesus. Vá ler Mateus 28. Quer dizer a você, leia mais a Bíblia. Você sabia que quando uma pessoa não lê a Bíblia, ela não muda? Fica uma eterna criança. Mas uma pessoa que lê muito a Bíblia. Eu desafiei os alunos. Meus alunos de nova criatura. Eles vão ler de Mateus até Judas. Só não vão ler Apocalipse, mas todo o Novo Testamento em 2 meses. Eles têm um prazo de 2 meses para ler. 5 capítulos por dia. 2 de manhã, 1 na hora do almoço e 2 antes de dormir. Por quê, pastora? Porque uma pessoa que gasta tempo lendo a palavra, ela é transformada. Você precisa ler mais a Bíblia, meditar. O meu povo peca por falta de conhecimento. Sabe por que tua vida não muda? Porque você não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Não deixa o Espírito Santo te corrigir. Não vou lhe perguntar e nem me responda quantos capítulos você lê por dia na Bíblia. Talvez você lê aqui no domingo. Tu já imaginou se um bebezinho só mamar no domingo? Ele sobrevive? E como você tem sobrevivido? Por isso que você não desenvolve a sua fé. Você precisa gastar tempo lendo a palavra. Nós precisamos ser um povo que tenha a mesma visão, irmãos. Amém? Eu, pastor Marcos, ensinando nossos discípulos. Os nossos discípulos, que são os mais exemplares aqui da igreja. São os discípulos do pastor e da pastora. Ou deveriam ser. Para inspirar outros. Paulo disse a de Timóteo: Timóteo, meu filho, o que eu estou te ensinando, passe para outros. Gente fiel. Porque, irmãos, nós precisamos gerar em nossos discípulos excelência, fome, gente apaixonada.
deve ser os nossos discípulos para que eles possam gerar outros discípulos. Quem concorda com isso? Você precisa decidir crescer. Vai ficar para trás, Jesus vai levantar outro no teu lugar. Ele não deixa de te amar, mas não vai esperar um dia que você queira crescer. Se você não estiver disposto a pagar o preço para se tornar uma pessoa madura, tu vai perder o chamado. Quem está entendendo aqui? É para você mesmo essa palavra. Não é uma carapuça, é direto contigo. É uma direta já. Ou você decide crescer e amadurecer, ou você vai perder o seu chamado. Aí você vai prestar contas a Deus. Mas a obra de Deus não vai parar porque você não quer corresponder, você se acomodou na sua vida espiritual. É um problema que você vai resolver com o Senhor. Mas nós precisamos ter a mesma visão, o mesmo propósito, o mesmo coração. Nós precisamos trabalhar juntos, porque uma igreja dividida não cresce. É igual uma casa. Irmãos, é tão ruim quando você vai para uma casa em que marido e esposa nunca pensam igual. Ele pensa de um jeito, a mulher pensa do outro. Amor, vamos administrar assim? Não. O homem é gastador, a mulher é mais econômica, ele não deixa a mulher administrar. A mulher é gastadora, ela não tem domínio. Ao invés de dizer assim, amor, administra aqui minhas finanças para a gente prosperar, não deixa. Aí eles ficam sempre na pindaíba, porque nunca concordam em como administrar as finanças. Um descontrole geral. Quando é na criação de filhos, a gente às vezes encontra casais que não combinam, não entram em acordo. Como é que a gente vai criar o nosso filho? Olha, quando você disciplinar, se eu não concordar, eu converso com você no quarto. Mas, amor, eu achei que você disciplinou muito duro, mas você não vai tirar a disciplina. Tem casais, irmãos, que a mulher bota a criança disciplina, o marido vai e tira. Sabe o que vai acontecer com teus filhos? Vão ser desrespeitosos com a autoridade. Vão dar muito trabalho. Uma casa que é dividida, irmãos, os filhos se tornam rebeldes, desobedientes, trabalhosos. Sabia disso? Quando uma criança vê o pai e a mãe que não concordam com nada, sempre aquela briga, ela se torna problemática. Vai para a escola, ela é problemática, ela não obedece à autoridade, porque ela não vê dentro de casa acordo, concordância. Quem está entendendo isso? Uma casa dividida, eu nunca vi prosperar. Dá em divórcio. Ele pensa de um jeito, a mulher pensa do outro. É só contenda naquela casa. Não tem paz naquela casa. Jesus mesmo disse, todo reino dividido ficará o quê? Deserto. Toda cidade dividida contra si mesmo. Toda casa dividida não subsistirá. Casamentos que não têm concordância, vai ter divórcio. É aquele casamento sofrido. Quando não se separa, é uma infelicidade. É só tristeza. Tem que haver concordância, irmãos. Tem que haver unidade. Se tem sofrimento na tua casa, porque você não sabe concordar com seu marido não sabe concordar com você, você não prospera no ministério. Os dois paralisam, não estão concordando. Gente, quando a gente não concorda, vamos dobrar os joelhos, vamos pedir ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de unidade. Onde há divisão, há demônio, irmãos. Porque o Senhor não é Deus de divisão, Ele é de unidade. Onde há divisão em igreja, é porque há rebeldia no coração daquele que quer dividir. Porque Deus é um Deus de unidade. Você está entendendo? Um rebelde se levantou para trazer divisão. E você tem que ficar de olho em pessoas falsas que ficam falando de autoridade. Mas eu não estou falando mal não, estou apenas comentando contigo. É apenas uma opinião minha com relação ao seu pastor, com relação ao seu líder de célula. Se tem algum problema com o pastor, se tem algum problema com o líder de célula, com o seu discipulador, procure ele. Ou procure a autoridade que está acima dele. Mas nunca fique falando do seu líder para um discípulo seu, ou para um amigo seu. Você está sendo desleal, rebelde, seu coração está sendo insubmisso, desonroso. Não se fala de autoridade para uma pessoa que está abaixo de você. Você procura uma autoridade maior, para aquela autoridade corrigir aquela outra autoridade. Quem está entendendo isso? É assim que a gente é honroso. Então um coração que fica falando mal, mas eu não estou falando mal, é apenas um comentário. Esse coração aí está sujo.
O que você tem que fazer com uma pessoa que fica fazendo os comentários? Ô irmão, eu percebo que seu coração está sujo. Nós vamos conversar com fulano. Eu me lembro de um testemunho que eu vi de Zoe Lili, lá como é o nome da igreja? Da Zion Church. Ela estava na igreja e uma irmã disse: ô pastor, eu queria falar com você, porque está vendo aquele rapaz do teclado? Está acontecendo isso, ele fez isso. Na hora, ela disse: fulano, vem cá. A menina ficou branca. Porque ela queria falar pelas costas. Isso é pecado. Se você tem alguma coisa contra o irmão e está sem coragem, procure o discipulador dele e chame o irmão junto. Quem está entendendo isso? Irmãos, proteja o CCA contra todo comentário. Se alguém vir falar um comentário de outra pessoa para você, perceba logo, o coração dessa pessoa está doente. O que é que você faz? Já chame a pessoa que ela está falando. Está falando de quem? É do seu líder de célula? Então nós vamos marcar uma conversa. Não precisa, de jeito nenhum. Não é nada que eu não tenho problema nenhum com ele, é apenas um comentário. Ô irmão, você desabafou comigo, eu não posso concordar. Não, mas eu vou sair da igreja. Ô irmão, então você está com o coração muito errado. Você precisa ser uma pessoa que protege a unidade. Então nós temos que ser uma igreja que protege a unidade. Fique vacinado, irmãos. Se alguém aparecer com algum comentário dizendo que é apenas uma observação, não queira. Falou com você, você diz: nós vamos procurar a pessoa que você falou. Quem está aí concordando com isso? Não aceite nada de conversinhas no meio da igreja. Proteja a igreja contra qualquer falatório, falsidade. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, Jesus disse: se você vier trazer oferta e perceber que tem alguma coisa no seu coração contra o irmão, ou você se lembrou que o irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta. Vá se reconciliar com seu irmão. Vá conversar com ele. Depois venha e traga a oferta. Jesus não aceita nada quando a gente está com barreira com o outro, irmãos. Quando você fica com barreira com seu irmão, as suas orações não vão ser respondidas. Resolva a sua dificuldade com o seu irmão. Quem está entendendo isso? Seja transparente, seja uma pessoa verdadeira. Aí você protege a igreja, você guarda contra a falsidade, você ensina seu irmão para ele ser verdadeiro. Ensine ele o caráter de Cristo. Porque quando a gente desabafa com o outro, que não é a pessoa, nós estamos realmente sendo falsos. Mas eu estou conversando no meu discipulado só com o meu discipulador. Então isso não é discipulado, isso é falsidade. Porque se eu conversei com o meu discipulador, eu tenho o dever de ir com o meu discipulador conversar com a pessoa que eu falei. Está entendendo? Meu discipulador tem o dever de me chamar. Você desabafou, eu lhe ouvi, mas agora nós vamos procurar a pessoa para você se resolver. Nós precisamos proteger a unidade da igreja, porque todo reino dividido não prosperará. Então nós precisamos ter o mesmo coração, uma mesma visão, o mesmo propósito, irmãos. Porque assim como uma família não é abençoada, dividida, a igreja também não cresce, não cumpre o chamado. Quando no meio da igreja tem pessoas que eu não concordo. Se você não concorda, nos procure, a gente vai te esclarecer, a gente vai sentar junto, tomar um café, mas nós precisamos nos esforçar para pensar igual, ter o mesmo sentimento. Quem concorda com isso? Diga amém. Então, nós temos que ser cuidadosos. Irmãos, para ter unidade, precisa haver renúncia. É esforço. Eu não sou casada com o Marcos há 27 anos, porque eu concordo com tudo. Não. Quantas vezes eu disse a Marcos, eu não concordo com isso. Mas ele disse: mas vai ser assim mesmo, eu decidi assim. E eu inclinei meu coração. Senhor, o Marcos decidiu assim, o que é que o senhor acha? O senhor disse: ele está correto, ele está certo. E aí eu inclino meu coração, e quando ele não dá certo, eu vou orar também. Aí não dá certo as coisas, aí ele diz: eita, Cristiano, realmente tu tinha razão. E a gente vai aprendendo a renunciar. Eu nunca vi duas pessoas andando juntas se não houver renúncia, se não houver o desejo, o esforço de concordar. Quem entende isso, irmãos? Não existe 27 anos de casamento, eu e Marcos pensamos igual sempre. Nem sempre.
Mas quando eu não penso igual, eu vou inclinar meu coração. Senhor, eu quero, Senhor, ver o que Marco está vendo. Me ajude a ver também. Eu quero ter o mesmo coração. Quero ter. Quando ele, nos nossos 21 dias de jejum, ele diz: nós vamos lá para a igreja de manhã. E de manhã minha rotina é toda organizada, que eu estou fazendo um curso de mestrado, eu tenho que ler muito. Mas ele disse: nós vamos descer de manhã. Eu disse: está certo. Eu tive que dar uma ajustada, ainda estou me ajustando, mas eu vou pensar igual, eu vou andar junto, eu vou me esforçar. Quem está entendendo? A Bíblia diz, irmãos, Hebreus 12, 14: esforcem-se para viver em paz. É um esforço ter a mesma visão. Ah, mas na minha antiga igreja não era assim. Se você está no CCA, ou você pensa igual, ou você não vai fazer a igreja crescer, meu irmão. Se você quer ser uma bênção, ou você se engaja, ou então você vai ficar perdido. E aí eu quero te falar, se você está aqui, vista a camisa da igreja. Vista a camisa, se envolva, tenhamos o mesmo coração. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Se eles não estivessem se esforçando para ter a mesma visão, o mesmo pensamento. Olha o que é que Paulo diz em 1 Coríntios 1,10. Que versículo, irmãos? Que versículo? Coloca aí, por favor. O apóstolo Paulo disse: rogo-vos. Olha a palavra que ele ó. Eu imploro a vocês, irmãos, em nome de Jesus, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu imploro, eu rogo que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Tenham a mesma linguagem, tenham a mesma visão, tenham o mesmo propósito. Eu rogo a vocês, suplico a vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, falem a mesma coisa, andem na mesma direção. Gente, é muito forte isso. Se não foi forte para ti, foi para mim. O Senhor usando aqui, depois que ele ensina sobre toda casa dividida não prospera. Uma igreja dividida não prospera. Cada um, eu não concordo. Ou você concorda, meu irmão, para a gente andar junto. E como é que nós vamos andar junto se você não pensa como nós estamos pensando? Aí você tem que analisar: será que eu estou na igreja certa para mim? Eu estou falando para o seu bem, meu irmão. Porque ou você entende e entra, é aqui meu lugar. Agora você tem que ver como é que está a motivação do seu coração. Porque você não pode ser causador de divisão, nem causar mal, com comentários como quem não quer nada, sorrateiro. Cuidado! Porque eu nunca vi uma pessoa abençoada com intenção de causar divisão. Nunca vi. A gente tem que trabalhar com o mesmo coração. Eu quero fazer a vontade de Deus. Pastor, conte comigo. Eu vou fazer a vontade de Deus nessa igreja. Cada igreja tem sua visão, não é verdade, irmãos? A nossa é essa: ter uma igreja em células, ganhar muitas almas, multiplicar células, caminhar ganhando almas, cuidando bem delas, amando as pessoas, indo atrás delas. Essa é a nossa missão. Quem concorda, diga amém. Então, primeiro lugar, devemos proteger a unidade. Proteja a unidade. Olha o que é que diz Romanos, capítulo 16, versículo 17. Forte, viu? Se prepare que é forte. Rogo-vos, olha a palavra que ele diz de novo. De novo, Paulo dizendo: gente, em nome de Jesus, rogo-vos, irmãos, que noteis bem, presta atenção na célula. Presta atenção. Note bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a palavra. Gente que não está andando na Bíblia, quer fazer o que quer da vida espiritual. Eu sou crente, mas eu fico aí na prostituição. Eu nasci de novo. Tu nasceu não. Quem nasce de novo começa a se sentir mal quando está pecando. Se tu está pecando, meu irmão, ou tu está apostatando da tua fé, porque se uma pessoa está em pecado e não sente mais nada, a coisa está crítica.
Porque a gente está pecando, fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, desobedecendo os princípios da palavra. Se você não se sente mal, ou você nunca nasceu de novo, ou você está apostatando da fé. Quem está entendendo isso? Note bem aquele que provoca divisão e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Nunca se junte com uma pessoa que fica falando mal da liderança. Geralmente uma pessoa que está insatisfeita, ele tem um imã e encontra outra insatisfeita. Rapaz, tu viste? Não gostei muito daquela palavra não, do pastor Marcos. Tu viste a pastora Cristiane? Rapaz, que dureza terrível. Mas é verdade. Eu também concordo contigo. Gente, olha, nunca se una com outra pessoa para falar mal. Quem está entendendo isso? Se seu coração está insatisfeito, nos procure. Procure sua liderança. Se quer falar com o seu líder vai trazer você para nós. Seu discipulador vai trazer você para nós. É um dever de um discipulador, um dever de um líder de célula, de um supervisor, viu alguém com queixa, resolver as queixas. Porque se aquele discipulador, ele estiver ouvindo críticas, comentários, e ele não estiver resolvendo, ele é um cúmplice diante de Deus. Culpado. Culpado daquela fofoca. Culpado daquela situação. Seu dever, soube de um comentário, procure ajuda logo. Procure logo seu líder. Está acontecendo isso, vamos resolver comigo. Não estou conseguindo resolver só. Quem está entendendo isso, irmãos? Nós precisamos proteger a igreja. E nos afastar de pessoas maledicentes. Gente falsa. Não se junte com ela. Porque é pecado. Se tiver alguém insatisfeito, você soube, você já vai procurar seu discipulador, seu líder de célula, vamos conversar. Fulano, estou percebendo isso com o seu coração. A gente tem que desmascarar o diabo. O nosso inimigo não são pessoas, mas são espíritos malignos que se aproveitam de brechas no coração de pessoas. Quem está entendendo aqui? E nós temos que proteger a igreja contra toda divisão, contra toda fofoca, contra toda maledicência, contra tudo que desagrada ao Senhor. Quem diz amém? Amém. Gente, olha o que diz 2 Tessalonicenses 3,14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, para escrever não, lá no Tessalonicenses, notai-o. Gente desobediente, presta atenção, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Nós precisamos, irmãos, perceber quem é desobediente à palavra. Não é para ficar junto. Não. Percebeu, viu uma panelinha ali, de gente rebelde, fofoqueiro, falso. Gente, vamos sentar aqui, vamos conversar. Estou percebendo aqui, o seu coração está muito legal. Entendeu, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Isso é proteção, eu estou lhe ensinando. Nenhuma célula, nenhum ministério, nós não podemos concordar com falsidade. Seja protetor da sua família. Sua família precisa ter unidade. E se não está tendo o mesmo pensamento, é hora de jejuar e orar. Deus nos mostre o que está no teu coração, porque nós precisamos ter o mesmo pensamento. Jejum e oração pelo seu casamento. Você precisa ter unidade no pensamento. Os dois precisam se humilhar diante de Deus. Então, temos que ter esse cuidado, né, em não permitir falsidade. E por último, irmãos, sabe por que Deus é tão cuidadoso? Porque Ele sabe o poder que tem unidade. Deus sabe o poder que tem unidade. Sabe? Olha o que é que diz aí. O segundo ponto que eu quero falar sobre o poder da unidade. É que nada é impossível quando se há unidade. Olha para mim. Fale comigo. Nada é impossível na unidade. Gente, quando um casal se une e clama ao Senhor por algo, eles estão clamando pela palavra. Não é se unir como Safira com Ananias, não. Ali foi uma unidade infernal.
Olha, quando alguém se une com outra pessoa para pecar, para fofocar, para se rebelar, o caminho é a morte. Ananias, o marido, se uniu com a esposa para mentir para a liderança. Sabe o que aconteceu? Em Atos capítulo 5, o que houve? Morreram. Você não pode se unir para mentir, para fingir. Vai morrer. E morre os dois. Às vezes não morre fisicamente como eles morreram, mas morre espiritualmente, porque se uniu contra a palavra do Senhor. Quando você se unir em favor da palavra, buscando algo de Deus com seu marido, se ajoelhando, clamando, porque estão de acordo com a Bíblia. É vontade de Deus que você tenha uma casa própria, irmãos? Sim, irmãos. É vontade de Deus lhe abençoar. Senhor, abre uma porta de emprego. É a vontade de Deus você ter um emprego? E meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É necessidade de um emprego? É necessidade de uma casa? Lá em Efésios 6, se eu não me engano. Eu esqueci, lá no finalzinho. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você está orando por algo de acordo com a palavra. Então não há nada impossível. Eu estava até ouvindo o testemunho de Gil. E daqui a pouco vamos orar para o Rio, fez aniversário, alguns aniversariantes aqui. E ela dizendo, nós estávamos clamando por um milagre, para Deus abrir uma porta para nós. Se juntaram, clamando, era impossível para eles. Aí Deus abriu a porta. Deus fez um milagre, não foi assim, Gil? Olha o poder que tem a unidade no casal, irmãos. Aí as portas se abrem, o milagre acontece. Mas um casal dividido, um pensa de um jeito, o outro pensa, não vai sair do lugar não esse casal. E nós temos que proteger a igreja. Nós temos que, o pastor pensa de um jeito, tu pensa de outro. Você tem que inclinar seu coração. Deus sabia que nada é impossível. Olha o que está escrito aqui, em Gênesis 1, versículo 6, coloque aí. E o Senhor disse, eis que em Gênesis 11, versículo 6. 11, 6, Gênesis. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Gente, ser um é ter unidade, amém, irmãos? Eis que o povo, eis que o CCA tem a mesma visão, o mesmo propósito. As ovelhas pensam como o pastor, porque o pastor pensa como Jesus está pensando, e eu vou pensar igual. Meu Deus, cadê o amém? O povo é um, todos têm a mesma linguagem. Qual é a linguagem? É a linguagem da palavra. Ganhar almas e cuidar bem delas. Isto é apenas o começo. Agora, Deus dizendo, não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Irmãos, aqui fala o contexto da Torre de Babel. Você sabia que em Gênesis 9, Deus tinha dito a Noé que ele ia sair da arca. E ele disse, olha, espalhem-se, sejam fecundos, povoem de novo a terra. Foi uma ordem de Deus. Lá em Gênesis, irmãos, 9. Deus está dizendo, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis. Ela estava andando aqui a avisar que foi Filipenses 4,19. Meu Deus, segundo a sua riqueza, obrigada. Filipenses 4,19. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Está orando a palavra, Deus vai te responder, porque todas as promessas de Deus têm o sim dele já, e tem o amém. Então em Gênesis 9 diz, versículo 1, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus deu uma ordem para eles se espalharem. Quando chega, irmãos, no capítulo 11, mas um dito cujo disse, não vou obedecer. E naquela época só havia uma língua, todo mundo falava a mesma linguagem. E aí, um deles teve uma ideia, sabe de uma coisa? Nós vamos construir agora uma torre, não vamos nos espalhar. Queremos construir uma torre que vá até o céu, para que o nosso nome se torne conhecido. Não vamos nos espalhar. Aí,
o Senhor desceu. Aí o Senhor desceu e disse: nossa, como está alta a torre. Porque eles tinham um só pensamento. Deus disse: nada é impossível para esse povo. Mas eles se uniram para me desobedecer. E agora eles vão se espalhar. E aí ninguém se entendeu mais. Aí houve o surgimento dos idiomas, inglês, francês, o que estava falando com o outro, não fala a minha linguagem, eles foram se procurando. Quem falava inglês ficava do lado, quem fala francês ficava do lado, os que falam português do outro lado, o que fala alemão, foram se juntando, pequenos grupos se espalharam. Por quê? Deus disse: há poder na unidade. O que eles quiserem fazer, nada vai ser impossível. Uma igreja que tem o mesmo pensamento. Ah, como eu quero que vocês possam entender que igreja tem que ser nas casas e no templo. E de onde vem isso, pastora? Que visão é essa? Será que criou com o pastor Marcos? Não, está em Gálatas 2. Atos 2. Leia Atos 2, diz que os irmãos, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles se reuniam diariamente no templo e nas casas. Diariamente eles se reuniam no templo e nas casas, irmãos. Leia Atos 2. Você está precisando ler mais a Bíblia? Leia Atos 2. É no templo e nas casas. É no templo e nas casas. Romanos capítulo 16. Paulo faz uma lista dos cooperadores. Fulano que reúne na casa dele. Quero agradecer a esse casal que tanto me amou, arriscou a vida deles para me proteger. Priscila e Áquila. Que casal. Paulo está honrando Romanos 16. O casal que amava a liderança de Paulo. Amava serem cuidados por Paulo. Tinha uma igreja na casa deles. Trifena, Trifosa. Bota o nome das tuas filhas, Trifena e Trifosa. Ah, tem uma célula na casa deles. Gente, tem cada nome lá em Romanos capítulo 16. Porque Deus quer que a igreja fique no templo, mas também se espalhe para as casas, irmãos. Não vem de mim, de Marcos, é do coração de Jesus. Jesus era um homem das casas, tomava café nas casas, dormia nas casas. Ele tinha amigos que viviam lá. Ele gostava de ir para a casa de quem? De Lázaro. Lá eram os amigos dele. Passar uns dias lá, relaxando. Ai, irmãos, nós temos que entrar nas casas, nessa cidade. Cadê você com seu amém? Queira ser um líder de célula. Saia do comodismo. Queira dar sua vida por amor às pessoas. Queira ser um discipulador. Obedecer a ordem de Jesus, cuidar de pessoas. Deixa de viver para tu mesmo. Para de ser egoísta. Mas queira viver o que a palavra diz. Ele quer que a igreja se multiplique e a gente ganhe cidades inteiras. Quem quer ganhar a cidade de Garanhuns? Faça alguma coisa. Não fica só vivendo para a tua família não, irmãos. Egoísta. Seja isso não. Viva para agradar o Senhor, sendo um exemplo dentro da sua casa. Mas leve seu exemplo para outras famílias também. Ensine outros casais a cuidar bem dos filhos e do cônjuge. Se importe com outras famílias que estão destruídas por aí. Não queira só o seu bem. Ah, eu quero ver o bem bom. Não, ame outras pessoas, se importe com elas. E o Senhor falou sobre isso, a necessidade. Irmãos, tenho tantas coisas para falar, mas o tempo é pouco. Mas eu quero só dar uns exemplos bem rápido. Abra a sua Bíblia em Atos. Eu não posso deixar de dar exemplo do poder da unidade, irmãos. Abre em Atos 4. Eu vou só pincelar mesmo Atos 4. Mas que lindo é Atos, minha gente. A Bíblia é boa demais. Eu amo a palavra. Se tu não está lendo muito a Bíblia, comece a ler. Atos 4, irmãos, é lindo demais. A Bíblia fala, né? No capítulo 1, olha o versículo 1 de Atos 4. Falava ainda, aconteceu primeiro, vou falar para vocês, Atos 3. Atos 3 acontece algo incrível. O que acontece? Pedro e João, era 3 horas da tarde, eles foram orar na igreja, no templo, 3 horas da tarde, estava lá aberto. Quando eles estavam entrando, eles viram um homem aleijado, que ia todos os dias pedir esmola na porta do templo. Quando Pedro olhou para aquele aleijado, disse: me dê uma esmolinha.
Aí Pedro disse: rapaz, eu estou liso que só, liso batendo mesmo. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa para te dar. Olhou nos olhos do aleijado e disse: levanta-te e anda, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Estava lá o aleijado, sentiu um poder. Gente, foi um alvoroço na hora da oração da tarde. Olha, ninguém se concentrou mais. O homem estava lá ano após ano aleijado. Olha, a Bíblia diz que ele era aleijado de nascença, irmãos. Tu sabe o que é uma pessoa aleijada de nascença? É que nunca andou. E estava, minha irmãzinha, cara, liso, batendo aqui, ó, o meu bolso. Acho que ele botou até os bolsos para fora. Mas eu tenho uma pessoa que pode mudar a tua vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te. Irmãos, foi um rebuliço. Pedro se levantou e começou: arrependei-vos dos seus pecados, largue essa vida de pecado. O povo ficou assustado. Gente, naquele dia 2.000 pessoas se converteram. Já tinha se convertido 3.000 lá em Atos 2. Quando chega em Atos 3, irmãos, com esse milagre, 2.000. Ei, não sou pecador, não quero mais adulterar, eu não quero mais. Se converteram. As autoridades ficaram preocupadas. O que nós vamos fazer? Vamos prendê-los. Vamos prender essa liderança. O cara está falando o nome de Jesus, aquele que foi crucificado. Estão dizendo que ele ressuscitou. Vamos prender. E prenderam. Só que eles esqueceram de um detalhe: a igreja orava. Fale comigo, a igreja orava. Irmãos, quando Pedro foi preso com João, olha o que aconteceu no versículo 23. Aí Pedro foi falar de Jesus. Pedro ficou muito corajoso. O Espírito Santo deu uma coragem. Pedro disse: olha, antes é melhor obedecer a Deus do que a vocês. Em nome de Jesus foi que vocês mataram Jesus. Ele começou a pregar o evangelho e os caras ficaram. Olha o versículo 8. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse às autoridades, povo e ancião: vejo que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado. Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes, e a quem Deus o ressuscitou dos mortos. Em seu nome é que este homem está curado perante vós. Gente, se você ver o discurso de Pedro, é incrível. Conclusão: ficaram com medo, porque a multidão era grande, de causar um alvoroço. Soltaram Pedro. Aí Pedro encontra quem? Os irmãos. Olha o versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos. Gente, eles foram procurar a igreja. Foram procurar a igreja. Procuraram os irmãos. Eles contaram quantas coisas Deus havia dito aos principais sacerdotes e aos anciãos. Ouvindo isto, unânimes os irmãos, a igreja toda, levantaram a voz a Deus, disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Eles começaram a orar. Gente, quando os crentes começam a orar e eles estão aperreados do juízo, olha, é para rasgar-se o teto da casa, sim ou não? Eram os irmãos, começaram a levantar a voz. Olha o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciar a palavra. Gente, tu sabe, um lugar como esse, por causa da oração da igreja em unidade, clamando por coragem para pregar o evangelho, porque eles estavam sendo ameaçados de serem presos, de serem maltratados, e Deus nos dê coragem para continuar pregando o evangelho. Sabe o que aconteceu? As paredes tremeram. Eita glória! Meu Deus, cadê a glória? Quem está vivo, irmãos? Você está precisando ser cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia de coragem. Aí aconteceu a ousadia. Você continua lendo o capítulo. Quando chega no capítulo 12, irmãos, estou terminando, viu? Quando chega no capítulo 12,
Herodes fica nervoso porque está tendo algo incrível em Jerusalém. É muita gente se dizendo que é crente, é muita gente se convertendo, e ele desesperado. Quando chega no capítulo 12, diz assim, versículo 1: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja. Olha só, por que estavam prendendo? Porque os crentes não paravam de evangelizar, não paravam de ganhar vidas. Mandou prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar, ao fio de espada, Tiago, irmão de João. Mataram o primeiro apóstolo. Vendo ser agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Irmãos, esse capítulo 12 para mim é incrível. Pedro é preso. Olha o versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere. Olha, lê aí no versículo 5 na sua Bíblia. Atos 12, 5. Mas havia oração incessante a Deus. Por parte de quem, irmãos? Da igreja. A favor deles. Gente, a igreja estava em unidade. Orando pelo seu pastor, que era Pedro. Orando pela sua liderança. Deus, protege Pedro, não deixe ele morrer. Liberte ele. E eles estavam numa casa, numa célula, porque eles se encontravam nas casas todos os dias. Aí quando chega no versículo, gente, eles estão lá orando, liberte Pedro. E enquanto eles estavam orando na casa onde eles estavam, olha aqui o versículo 12. Porque depois que Pedro foi solto, Pedro foi nessa casa. Quando Pedro saiu da prisão, por resposta de oração, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas. E ele foi para uma célula, irmãos, porque os irmãos estavam na célula clamando por Pedro. Enquanto os irmãos estavam naquela casa de João Marcos orando, Senhor, proteja o nosso pastor, nosso líder, ó Deus. Um anjo foi lá na prisão. Vista-se Pedro. Ele se vestiu, me siga. As portas da prisão se abriram, ele foi andando. Pedro achava que estava tendo uma visão. Quando chegou no meio da rua, Pedro disse: meu Deus, eu fui liberto. Aí na mente dele: vou para casa, vou para aquela célula, porque aquela célula o povo ora. Eu já sei para onde eu vou. Qual é a célula da igreja que mais ora? Fui para casa de João Marcos. Quando chegou lá, estavam os irmãos da célula tudo orando. Aí ele bateu na porta, veio a empregada. Aí olhou: meu Deus, é Pedro. Aí ao invés de mandar Pedro entrar, fechou. Ele ficou lá fora e aí, irmãos, um momentinho, baixa aí a voz. Irmãos, Pedro está na porta. Não, irmão, tu tivesse uma visão, deve ter sido um anjo. Irmãos, olha, Pedro está ali. Ele estava orando com incredulidade, irmão, mas estava tudo clamando. Lá vai, o irmão abriu a porta, era Pedro. E eles: imagina um Pentecoste que foi naquela casa. Meu Deus, como foi isso? Pedro contou: vocês estavam aqui orando, pois Deus enviou um anjo. Deus, isso aí é uma igreja em unidade. Vou encerrar. Coloca esse videozinho, Gabriel, por favor. O propósito da unidade. O que acontece quando a igreja caminha em unidade? Coloca aí esse vídeo. Os pinguins. Olha o inimigo querendo matá-los. Eita glória, é a unidade, irmãos, é a unidade. Ó, espera, as formiguinhas. Ó, o líder de célula ali. Ó, o membro da célula. Mataram o inimigo, o líder, foi demais, só todo mundo ali, festejando. Vamos aplaudir o Senhor, fique em pé, vamos orar nessa hora. Queria que você se pegasse na mão do seu irmão agora. Vamos fechar os corredores. Nós vamos orar pela unidade da nossa igreja, irmãos. Nós precisamos ter um só coração. Olha aqui, vamos terminar. Coloque aí, Gabriel, por favor, Colossenses
Coloque Colossenses capítulo 2, versículo 2 para mim. Coloque esse slide aí para mim, por favor. Paulo dizendo: completai a minha alegria, de modo... Olha para mim, olha aqui esse versículo. Vamos ler juntos. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ai, irmãos, coloque o último slide. Só é possível fazermos grandes coisas para Deus se estivermos unidos em um só propósito, em uma só visão, com um só coração. Pai, eu quero colocar o CCA diante de Ti. Que não haja entre nós, Senhor, insatisfações. Mas se houver, que haja transparência, que haja verdade, mas que não haja falsidade, que não haja comentários, Senhor, ó Deus, falsos, que não haja inimizades, que não haja ciúmes, nem competições entre nós, mas que haja um amor intenso de uns para com os outros, porque a Tua palavra diz: quanto mais eu sou o menor de todos, quanto mais eu procuro o bem do meu irmão, quanto mais eu sirvo o meu irmão, quanto mais eu me rebaixo, mais o Senhor me exalta. Ah, Senhor, a competição e a inveja são sentimentos do inferno. Oh, Senhor, são obras da carne, não vêm de Ti. Oh, a inveja, a comparação, a competição de quem é maior, de quem é melhor. Oh, são sentimentos que não vêm do Teu coração, porque a Tua palavra diz: aquele que for o maior, seja o menor e sirva a todos. Nos dê esse coração de servir o nosso irmão, de honrar o nosso irmão, de levantar o nosso irmão. Livra-nos, Senhor, ó Deus, de comentários maldosos, de intenções maliciosas que queiram trazer mal-estar numa célula, mal-estar na igreja, divisão. Ó, livra-nos de pessoas, Senhor, que queiram estar compartilhando um coração, Senhor, sujo. Livra-nos, Senhor, que haja unidade, uma só visão, que possamos pensar a mesma coisa, como está escrito aqui em Colossenses 2:2. Senhor, queremos pensar a mesma coisa, temos o mesmo amor e sermos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento.